O quinto século foi um período de transição e desafios para o cristianismo, marcado tanto pelo seu fortalecimento dentro do Império Romano, do Ocidente, quanto pela expansão entre os povos germânicos. Embora o cristianismo já estivesse consolidado como religião oficial do Império, com o declínio do Império Romano e as invasões bárbaras germânicas, a Igreja enfrentou novos desafios e muitos obstáculos. Ao mesmo tempo, momentos marcantes como a conversão de Clovis, o rei dos francos, contribuiu para a expansão e o fortalecimento da fé cristã na Europa Ocidental. Após o fim do quarto século, o cristianismo havia se tornado a religião oficial do Império Romano e os imperadores desempenharam um papel importante na organização e proteção da Igreja. Contudo, no quinto século, o Império Romano do Ocidente começou a desmoronar devido às pressões externas e internas, como as invasões bárbaras e a corrupção interna. Em 410, Roma foi saqueada pelos visigodos, liderados por Alarico, um evento que chocou profundamente o mundo cristão. Essa crise levou muitos a questionar a estabilidade do império e a relacionarem o colapso com o avanço do cristianismo. Nesse contexto, Agostinho, presbítero ou bispo de Hipona, escreveu sua famosa obra A Cidade de Deus, defendendo que o cristianismo não era culpado pela queda de Roma e que a verdadeira cidade eterna não era o império terrestre, mas o reino de Deus. Apesar do declínio do poder imperial, a Igreja cristã emergiu como uma força unificadora na sociedade romana em ruínas. Foi nesse período que surgiram líderes como Leão I, também conhecido como Leão Magno. Ele assumiu um papel cada vez mais importante tanto espiritualmente quanto politicamente. Leão I teve um momento crucial no ano de 452, quando teve um encontro com Átila, o Huno, e o convenceu a não atacar a cidade de Roma. Um dos momentos mais marcantes do quinto século foi a conversão de Clovis, o rei dos francos, ao cristianismo. Clovis, que liderava uma das tribos germânicas mais poderosas, foi batizado no ano de 496, após uma batalha vitoriosa em Tolbiac, que ele acreditava ter sido vencida graças à ajuda do Deus dos cristãos. A conversão de Clovis foi um ponto de virada significativo para a expansão do cristianismo entre os povos germânicos, principalmente no que viria a ser a França. Diferente de outras tribos germânicas que adotaram o arianismo, Clovis abraçou o cristianismo niceno, a doutrina defendida pela Igreja. Isso não só fortaleceu sua aliança com o papado e os bispos cristãos, mas também consolidou o cristianismo entre os francos, abrindo caminho para a futura cristianização da Europa medieval. No entanto, o quinto século também trouxe dificuldades. As invasões bárbaras devastaram muitas regiões do antigo Império Romano do Ocidente, e os cristãos frequentemente se viam em uma posição difícil ao tentar evangelizar povos que praticavam formas de paganismo ou eram adeptos do arianismo. O arianismo, que negava a plena divindade de Cristo, permaneceu uma ameaça significativa à unidade da Igreja, especialmente entre os visigodos e ostrogodos, que haviam adotado essa forma de cristianismo. Foi um período de constante debates teológicos e concílios para reafirmar a ortodoxia da fé. Além disso, a destruição causada pelas invasões afetou profundamente a vida cristã. Igrejas foram saqueadas e muitos cristãos perderam suas vidas ou foram deslocados. Contudo, a Igreja se manteve resiliente com a construção de mosteiros e o fortalecimento das estruturas eclesiásticas locais. A figura dos monges e monastérios desempenhou um papel importante na preservação da cultura cristã e dos textos sagrados, especialmente em regiões devastadas pelos conflitos. Assim, o quinto século foi marcado por uma combinação de crises e crescimento.
A conversão de Clovis e o fortalecimento da autoridade da igreja foram marcos importantes enquanto a igreja enfrentava tanto desafios internos, como as heresias, quanto externos, com as invasões bárbaras. No entanto, o cristianismo se manteve firme e resiliente, preparando o caminho para sua grande expansão nos séculos seguintes.